Então, para o sexto artigo, um artigo da Barato, o saber no salão de beleza. É um artigo que tem uma proposta bem interessante, assim, acho que nem o último, ele se propõe a um estudo bastante sério, bastante profissional, compenetrado. Eu acho que, para mim, a estruturação dele ficou um pouco confusa, assim, então tem muitos elementos que se repetem. Eu vou tentar fazer um esforço de cortar eles sem deixar buracos no texto. Talvez eu falhe. Mas, enfim, ela vai começar falando da questão do trabalho na escola, né, que, enfim, por séculos foi uma questão ausente, né, muito por uma oposição entre o que a gente tem como saber acadêmico, conhecimento acadêmico, que é voltado para as elites, a gente já viu isso lá no Frigoto, e a educação para o trabalho, que é para o povo chinelão. Então, com base assim, nessa problematização da educação pelo trabalho, esse grupo de pesquisa foi fazer um estudo numa escola de cabeleireiros, né? É uma escola diante de uma questão de que uma empresa para quem esse sistema de educação, essa rede de capacitação presta serviços, falou: não queremos mais que vocês deem aulas práticas no curso dos cabeleireiros. Eles vão aprender isso fazendo capacitações por dentro da empresa no local de trabalho. Então só ensinem teoria. Né? E essa questão da divisão teoria-prática é um centro teórico do artigo, inclusive, que é muito bem explanado, apesar de eu ter tido dificuldade de compreender a maior parte do artigo, essa parte está excelente. Então, ao saber do trabalho, historicamente se nega o status de conhecimento, principalmente no objetivo de mostrar ao trabalhador a sua inferioridade, e quem se preocupa com a educação do trabalho tem que ter como objetivo delinear uma educação profissional que seja capaz de incorporar uma metodologia do saber do fazer, né? Vamos desenvolver melhor essa ideia. Essa ideia tem como foco a técnica como intrínseco saber, as ações necessárias para a execução de obras de trabalho, sejam que obras forem, e ela também vai estar mobilizando diferentes tipos de saber que não se separam do cotidiano, né? Então, esse foco dessa ideia, que também é o foco do estudo, tem algumas limitações por causa disso, porque tem muita coisa misturada no meio, mas é um desafio que eles propõem pegar. Aí vamos trabalhar a ideia da pedagogia hegemônica que tem hoje, né? Que é uma pedagogia que tem que ser combatida, que cria a divisão teoria-prática, né? A gente já viu essa divisão em várias outras dimensões, né? Divisão trabalho imaterial, trabalho intelectual, trabalho manual. Aqui eu acho que chega na raiz epistemológica dessa divisão, que é a divisão teoria-prática. Então, muito problemática essa pedagogia hegemônica, né? Principalmente porque a teoria sempre precede a prática e a prática está subordinada. E essa é uma via de desvalorização do trabalho, né? Porque o que tu sabe de saber prático está submisso ao saber teórico, que geralmente o trabalhador não vai ter. Então, na primeira sessão, saber fazer é saber, saber fazer é saber, ela vai descrever, né, um pouco essa problemática da empresa pedir para só darem curso teórico para os trabalhadores, e vai dizer que o objetivo é limitar a técnica desses trabalhadores, né, a fim principalmente de diminuir o potencial de empregabilidade deles, né. E também por trás dessa decisão tem aquela grande ideologia desse par antimônico teoria-prática, né, e essa ideologia é usada para ocultar alguns preconceitos. A origem dessa ideologia tem na divisão cartesiana mente-corpo, né, razão-natureza, que na prática é uma divisão do conhecimento, uma divisão dos saberes. E, a fim de dar uma problematizada nisso, a autora vai invocar um filósofo chamado Ryle, que vai desenhar duas instâncias independentes do saber que contrapõem, que não tem nada a ver com esse par antimônico da teoria prática. Eu achei genial essa definição do Ryle. Ele vai dividir o saber nessas duas instâncias, então. O knowing that, o saber o que é um saber, o saber que, né? Que é um saber declarativo, aquilo que tu consegue pronunciar, tu consegue falar, né? Eu sei muito bem que a evolução é um processo permanente, orgânico, de diferenciação das espécies ao longo do tempo, né? Isso é um saber declarativo. E o knowing how, que é um saber processual, é o saber de fazer coisas, né? E esses dois saberes, eles são independentes entre si, e o Ryle inclusive vai colocar que o que a gente tem hoje de concepção de o que é um saber teórico também não tem nada a ver com o knowing how, ele não está submetido ao saber teórico, né? Uma coisa muito fundamental,
que tem em relação a esse know-how é que ele dispensa discurso, é difícil verbalizar, inclusive num processo de didática, é muito difícil de verbalizar esses saberes. Ele não é uma habilidade pilotada pela teoria, ele é uma habilidade em si, é um conhecimento per se, independente da teoria. Então, diante dessa questão do Ryle, a autora vai propor que as técnicas de trabalho merecem um status de conhecimento no currículo, né? Para romper essa separação ciência-técnica, que é uma divisão bizarra do trabalho que reduz o trabalho prático a uma execução sem inteligência, né? Tudo isso ela usa para argumentar que essa ideia da empresa não se sustenta, né, dentro do campo da teoria da educação. Vou pular algumas coisas e vai até uma outra filósofa que é a Rose, que vai falar que a técnica é um modo de pensar da ação e na ação, né? O executar e o pensar não se dissociam do saber técnico e o saber técnico não dissocia os dois. Numa próxima sessão, ela vai descrever melhor a questão do estudo que foi feito, né? Basicamente, chegaram na empresa de cabeleireiros, pegaram 25 cabeleireiros que são profissionais do ramo há mais de década já, mas que nunca deram aula antes. Quando eles entraram nessa empresa de cursos profissionalizantes em barbearia, curso cabeleireiro, eles tiveram que aprender a ensinar ensinando, né? Então, um saber muito assim na base da experiência e que busca na sua experiência de ensino escolar, vai buscar um pouco dessas técnicas de aprendizado. Eles fazem esse estudo sugerindo que esses profissionais, né, esses cabeleireiros, eles realizem aulas de apresentação, tipo, escolha uma técnica que tu manja bastante e faz uma aula em que tu apresenta essa técnica para nós. Nós vamos usar isso para gerar uma cartilha de técnicas básicas e fundamentais para cabeleireiros. Então foi uma maneira que eles encontraram de, tirando algumas pressões, assim, fazer com que os cabeleireiros mostrassem o que eles sabem e tentassem verbalizar esses saberes. Com base nisso, eles formulam 4 hipóteses. A primeira é que essa hegemonia que tem desse par antitético da pedagogia da teoria prática vai levar os profissionais que ensinam a sugerir que a teoria é mais importante que a prática, né, o que pode fazer com que eles caiam em contradição, porque o cara ele é um profissional, né, ele manja muito do assunto, ele vai também estar dizendo em vários momentos que o mais importante é praticar. A segunda tese é que a apresentação desse saber técnico em execução vai revelar o know-how desses profissionais. A terceira é que também essa apresentação vai tender a revelar o conhecimento que o conhecimento técnico dispensa o discurso. É aquela coisa, tu chega lá no seu João, na hora dele montar um motor, seu João é tão manjador no motor que ele vai montar o motor e não vai te explicar como é que ele fez. Até porque ele não consegue verbalizar. Esse é um saber que dispensa o discurso. E quarto, os profissionais vão discursar que o conhecimento executado é em parte arte, né? E já vamos problematizar essa questão de achar que é uma arte. A técnica viva no salão de beleza, vou pular algumas sessões, é a sessão em que eles analisam essas aulas de apresentação e eles vão colocar que na didática dessas aulas está evidente o uso desse par teoria-prática. Todas as aulas sempre começam com uma teoria, uma exposição teórica, inclusive muitas vezes completamente desconexa do assunto real da aula, do assunto prático da aula, da apresentação que eles vão colocar. E na maioria das vezes os discentes nessas aulas vão dizer que faltou uma manipulação real, faltou pegar no cabelo, faltou cortar o cabelo, enxergar essas coisas, principalmente para entender. E muitos discentes vão justificar que não teve essa parte porque primeiro no início da aula era a teoria, né? Então, lembrando que a teoria, apesar de importante em alguns aspectos, não dispensa necessariamente a manipulação real das coisas para entender, mesmo durante uma apresentação teórica. E também essa divisão, né, do momento entre teoria e prática, que não tem nada a ver um com o outro. Então, para a hipótese 1, eles não identificaram essa contradição, né, muito porque essa crença na valorização da teoria está muito grande, mas esse par, isso foi muito fácil de evidenciar, esse par teoria-prática causa um grande prejuízo pedagógico, um prejuízo na capacidade de aprendizagem dos discentes, né? Aliás, dos docentes. Eles não entendem nada só pela explicação, eles não entendem nada sem a manipulação real.
né? E a autora vai frisar que o conhecimento de uma técnica, ele requer intercâmbio entre o pensamento e o desempenho, para a gente conseguir solidificar ela dentro da nossa cabeça. E o discurso, e ela também observando, né, que à medida que os profissionais vão mostrando as coisas, eles vão se calando. Então ela comprova uma tese dela de que o discurso diminui na constituição do saber processual. Quanto mais tu manja de um saber processual, menor a tua, não vou dizer capacidade, mas menor a tua disponibilidade de verbalizar esse saber, né, principalmente numa prática didática. Existe uma grande falha na produção de pistas pedagógicas, por isso que os docentes não conseguem compreender muito, e com isso ela meio que também comprova uma tese de que a habilidade é diferente de um automatismo, de uma repetição mecânica do processo de fazer as coisas, porque o saber, ele é uma representação abstrata, né, de esquemas que estão presentes no teu inconsciente e que te levam a uma execução fluente do trabalho que tu está fazendo. Tu precisa ter um grande domínio e tu precisa ter fluência nesse domínio para conseguir executar uma habilidade. E para a última hipótese, ela confirma que os profissionais veem sim as suas técnicas como arte, o que justifica muito uma ideologia de dons. Isso aqui é um dom, tu tem que nascer sabendo. Mas eles também vão entender que a arte se aprende produzindo, então eles admitem essa dimensão da prática. Não estou dizendo na prática, separação prática e tal, mas a prática é o exercício, né, do trabalho, da atividade. Ela também reflete um certo orgulho, né, no saber, né, tipo, se tu é um artista, tu tem um outro status do que um mero trabalhador. E vai também colocar uma coisa interessante que ela observa, que a estética do ofício, ela vem da técnica, não da teoria. A coisa que a gente considera realmente bonito, nesse ofício pelo menos do cabeleireiro, é fruto da técnica dos cabeleireiros, não da teoria que eles aprendem. Então, conclusão, o erro da teoria na prática, genial muito inteligente, né, esse título. Então ela vai colocar que essa divisão teoria-prática, essa antinomia teoria-prática, gera categorias insuficientes para a gente caracterizar o aprender a trabalhar, né? É impossível conseguir delinear o aprender a trabalhar, o aprender trabalhando, o aprender pelo trabalho, assumindo essa divisão antinômica teoria-prática, né? Principalmente porque ela desqualifica a técnica dos trabalhos manuais e porque ela alimenta preconceitos da vivência real dos trabalhadores. Né? Essa teoria é uma merda no plano didático. Os atos de execução, né? Quando tu executa a tua atividade, tem uma epistemologia que é muito própria e que não cabe dentro desse par teoria prática. E ela resulta também principalmente no empobrecimento do currículo, né? De acordo com isso que a gente viu que a empresa pede para retirar a prática do currículo e deixar só a teoria. Essa política empresarial desvaloriza pra caramba o trabalhador e reforça mais ainda o quão ruim é essa didática, né? E mostra muito que é uma didática que a ruindade dessa didática entra num ciclo vicioso, porque a gente tem visto a educação profissional nas escolas sugerindo um aumento da teoria para compensar a falta da prática. Então, isso inclusive vale a gente tentar relacionar com a questão da reforma do ensino médio. E a conclusão final é que o saber técnico, ele não se limita ao domínio da execução da ação de trabalho, mas sim tem várias dimensões intrínsecas a esse saber que é técnico, né? E a identificação com a obra, tipo, eu fiz essa obra, eu sou responsável por essa obra, não separa o fazer do seu significado, né? Tu refletir sobre a obra não cabe separar na tua reflexão o fazer com o objeto que tu está realizando. Um artigo que para mim foi um pouco difícil de digerir, mas muito bom, muito genial, traz muito bem esse conceito da teoria prática. E eu acho que é o terceiro conceito que eu vou usar na minha prova. Eu acho que é.